pode deixar, Milo. Pode deixar, ela fica. Eu me entreguei de corpo e alma pra você. Foi nas tuas mãos que eu deixei a minha vida. Sei que nada nem ninguém vai poder me separar. Só você me deu tantos motivos pra eu te amar. Me encontrou perdido e sem motivação. Me aceitou do jeito que eu estava, mesmo assim. Invadiu meu coração e já faz parte de mim. E é por isso que eu te amo tanto assim. Te amo, não dá pra esconder, não dá, não dá. Eu preciso tanto de você. Te amo, não dá pra esconder, não dá, não dá. Eu vou gritar pra todo mundo que esse amor é pra valer. Te amo, não dá pra esconder, não dá, não dá. Eu preciso tanto de você. Te amo, não dá pra esconder, não dá, não dá. Eu vou gritar pra todo mundo que esse amor é pra valer. Eu vou gritar pra todo mundo que esse amor é pra valer. Eu vou gritar pra todo mundo que esse amor é pra valer. Glória a Deus, paz do Senhor a todos, uma boa noite aos irmãos. Já tem uma turma entrando aqui, olha que bênção. Tem Brian, Adriano, Alcidália, a galerinha aí. E lá, Rayane. Dona Sil. Dona Sil. Glória a Deus, a paz do Senhor a todos. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, a paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos dar uns glória aí hoje e ouvir a palavra de Deus hoje que vai ministrar a Dona Maria, que vai ministrar pra gente, falar aquilo que Deus falou com ela hoje. E nós vamos adorar o Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sabe que eu tenho, o Senhor tem me despertado a cantar uns louvores mais antigos, né? Louvores da minha adolescência, da época que minha família se converteu. Eu acho que são louvores, esses últimos louvores estão falando mais comigo esses últimos tempos. E eu vou estar compartilhando com vocês esses louvores, amém, meus irmãos? Glória a Deus. Ele diz assim, ó. Teu amor por mim
é mais doce que o mel. Tua misericórdia é nova a cada dia. Teu amor por mim é mais doce que o mel. Tua misericórdia é nova a cada dia. E é por isso que eu te louvo, é por isso que eu te sirvo, é por isso que eu te dou meu coração. E é por isso que eu te louvo, é por isso que eu te sirvo, é por isso que eu te dou meu coração. Teu amor por mim é mais doce que o mel. Tua misericórdia é nova a cada dia. Teu amor por mim é mais doce que o mel. Tua misericórdia é nova a cada dia. E é por isso que eu te louvo, é por isso que eu te sirvo, é por isso que eu te dou meu coração. É por isso que eu te louvo, é por isso que eu te sirvo, é por isso que eu te dou meu coração. O amor de Deus por nós é mais doce que o mel. E a Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. A Sara hoje está cheia da glória aqui. A graça do Senhor e o amor de Cristo, ele é mais doce do que o mel. É algo que a gente não consegue calcular e nem dosar na nossa vida, mas a gente consegue sentir com um grande poder de misericórdia. Amém? Amém. E o amor de Cristo Jesus, ele precisa ser transbordante dentro de nós. O amor de Cristo Jesus precisa ser transbordante a ponto de nós querermos ministrar, de nós querermos compartilhar esse amor que nós recebemos e ser amor também. Então, tem um louvor que diz assim: eu quero ser como tu, eu quero ser como tu, quero ser um instrumento teu, eu quero ser como tu, eu quero ser como tu, Senhor, eu quero ser como tu, eu quero ser um instrumento teu, eu quero ser como tu, quero ser um instrumento teu, eu quero ser como tu. Flui em mim, Senhor, flui em mim, Senhor, a tua graça. Flui em mim, Senhor, o teu amor. Flui em mim, Senhor, a tua vida. Flui em mim, Senhor, o teu perdão. Para te adorar e declarar teu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida.
declarar teu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida. Glória a Deus. Ser como o Senhor, como o primeiro louvor disse, eu quero ser como tu, é o maior desafio do crente. Querer ser como o Senhor, ter o Senhor como modelo é o maior desafio nosso como cristão, como ser humano. E é algo que muitas das vezes, ou a maioria das vezes, as pessoas não querem. As pessoas não se veem sendo igual a Jesus. E nós corremos o risco de, quando nós queremos ser cada vez mais parecido com Jesus, nós sermos confundidos com religiosos. Ah, você é muito religioso, você é muito crente. Isso é algo que a gente escuta com frequência de pessoas que querem, que não conseguem abrir mão daquilo que são e abrir mão daquilo que gostam de ser e fazer na sua vida, no seu dia a dia. E então, quando você se submete a viver essa ideia na sua vida, de dizer, eu preciso ser cada vez mais parecido com Jesus, eu preciso cada vez mais ser como o Senhor, ter a essência dele na minha maneira de pensar, na minha maneira de agir, na minha maneira de ser, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos. Então, quando você começa a exercitar isso na sua vida, você começa a ser questionado e começa a ser taxado de santão e santarrão. Aliás, é uma moda muito grande, né? Quando você fala sobre pecado, quando você fala sobre conserto, quando você começa a viver essa ideia de se consertar e mudar, as pessoas começam a te taxar de santão ou santarrão, porque acha que você quer se aparecer com a sua santidade. Mas não é que você quer se aparecer com a sua santidade. É que quanto mais você busca por santidade, você brilha. E a Bíblia diz que a luz não fica debaixo da mesa, ela fica em cima da mesa. Então, automaticamente, você começa a se destacar como luz num mundo cheio de trevas. E isso é comum. E o mais difícil para nós, cristãos, é permanecermos acesos, né, diante da palavra de Deus, porque nós somos pessoas que somos completamente vulneráveis à frustração e a sentimentos de tristeza por qualquer motivo. E vencer essas fraquezas, vencer essas frustrações faz parte de uma luta diária para ser igual a Cristo Jesus, como o louvor diz. Senhor, eu quero ser como tu, e eu quero ser um instrumento do Senhor. E ser um instrumento do Senhor, você só pode ser um instrumento se você tem o desejo de ser como Deus. De ser como Deus. Porque essa história de que o Senhor usa até uma jumenta, usou uma jumenta, que essa é a desculpa que os crentes dão para viver e falar de qualquer maneira, é assim, o Senhor usou até uma jumenta, mas a jumenta não tinha pecados. A jumenta é uma criação que cumpre o propósito pela qual ela foi criada. Ela foi criada para ser jumenta e ela é jumenta. E nós fomos criados para ser imagem e semelhança de Cristo e não somos. Então você só pode ser instrumento de Deus quando você tem o desejo de ser como Ele. Veja bem, existe uma diferença e uma distância entre ser como Ele e lutar para ser como Ele. É uma santificação progressiva que nós devemos buscar em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos cantar só mais um louvor e nós vamos ouvir a pastora ministrar na nossa vida em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Tem mais gente aí. Tem a Tatiane. Tatiane, que a gente foi na casa dela. Que Deus abençoe a sua casa, viu, irmã Tatiane? Como está a sua filha? Que Deus abençoe a vida da Gabriele em nome de Jesus. O irmão Jonas, Deus que abençoe essa casa em nome de Jonathan. E a outra filha, esqueci o nome. Jonathan é o filho? Ah, é o do dinossauro. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Me faz
faz um carinho, me aquece em teus braços, me empresta o teu ombro, pra que eu possa chorar. Sem você não sou nada, meu mundo é deserto, meu caminho é incerto, longe de você. Se andei tão errante, é porque não sabia que você sofria por me ver assim. Já não sei quantas vezes errei, mas jamais esqueci da cruz, pois foi nela que um dia você morreu por mim, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Me faz um carinho, me aquece em teus braços, me empresta o teu ombro, Senhor Jesus, pra que eu possa chorar. Sem você não sou nada, meu mundo é deserto, meu caminho é incerto, longe de você. Já não sei quantas vezes errei, mas jamais esqueci da cruz, pois foi nela que um dia você morreu por mim, Jesus. Se andei tão errante, é porque não sabia que você sofria por me ver assim. Já não sei quantas vezes errei, mas jamais esqueci da cruz, pois foi nela que um dia você morreu por mim, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. E agora vamos ver uma palavra abençoada de Deus. Amém, irmãos? Amém, irmãos. A paz do Senhor. A paz, meu nome é Vanessa Paiva, esposa do pastor Denis. Antes da gente começar a palavra, eu queria apenas fazer uma oração rápida, né? Para que o Espírito Santo, antes da gente dar início, o Espírito Santo visite cada coração, cada lar, e que o Espírito Santo possa ministrar no coração de vocês, e que o temor do Senhor seja muito forte sobre a minha vida, para que tudo que eu for falar aqui não seja só palavras ao vento, mas que
surta efeito, começando comigo, e possa ser derramado nos seus lares, amém? Então, onde vocês estiverem aí, conecte o seu coração para o entendimento da palavra. Meu Deus amado e querido, Senhor, estamos aqui, meu Pai, nesta noite, Senhor. Meu Pai, Senhor, com muito temor, Senhor, de poder ministrar a Tua palavra, Senhor. Meu Pai, que nada, Senhor, que for falado envergonhe o Teu nome, Senhor. Que nada que for falado, Senhor, vá de contramão, Senhor, à Tua palavra, aos Teus ditos, porque ai de mim, Senhor, mudar uma vírgula do que o Senhor, meu Pai, colocou para ministrar no Teu povo sobre a Bíblia, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, venha como uma espada no coração dos Teus filhos, que ela possa dividir a alma e o espírito. E que o teu povo possa ter entendimento, sabedoria do que for ministrado, Senhor. Abra a mente do teu povo, Pai, em nome de Jesus, para terem a revelação, Senhor, do que o Senhor quer, meu Pai, sobre a vida deles. É o que eu te peço nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. É muito gratificante poder estar aqui, né? Eu vou só dar uma pincelada do que o Senhor hoje falou comigo pela manhã. Aqui realmente quem ministra, quem prega mesmo é o pastor deles. E eu não vou falar nada menos do que ele já vem falando. Foi apenas uma confirmação para o meu coração, para o nosso chamado, o chamado que Deus tem sobre o Ministério Igreja Movidas, né? Muitas das vezes a gente vai caminhando e a gente vai tendo dúvidas, que é às vezes o que acontece no coração de vocês. A gente vai caminhando e vai tendo dúvidas, né? E hoje pela manhã, mais uma vez, com a misericórdia do Senhor, Ele veio e pôde acalentar os nossos corações. Então não é nada mais do que vocês já vêm ouvindo sobre o Ministério Movida, sobre o encargo que nós carregamos e a palavra revelada que o Senhor já nos deu ali, que a gente vem ministrando para vocês, amém? Então, eu vou abrir lá em Gênesis 2, fala assim, Gênesis 2:8: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. É apenas essa passagem, eu vou ler de novo. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Quando diz lá no comecinho do versículo, no 4, diz assim: esta é a gênese dos céus. A gênese quer dizer origem. A nossa origem, ela vem do Senhor, ela não vem de mais ninguém, ela não vem do macaco, ela não vem dos nossos pais, ela vem do Senhor, do Deus vivo que nos criou, que nos gerou. Se hoje estamos aqui para adoração ao Senhor, para a honra e glória do Senhor, é pela origem dele, a partir dele se formou todas as coisas. Então toda a honra sempre será dada ao Senhor, em nome de Jesus. E eu estava hoje pela manhã, e o Senhor já vem ministrando em nosso coração sobre melhor do que ir à igreja é ser a igreja do Senhor. E pro Denis, Deus já tinha dado uma clareza muito grande sobre isso, né? Até porque ele é o cabeça da nossa casa, da nossa família e da igreja, a qual o ministério o Senhor deu para ele, na responsabilidade dele. E o Senhor já tinha dado isso queimando muito grande no coração dele. E eu entrei meio que um pouco assim em parafusos, porque quando se fala igreja, eu tenho um amor muito grande pela igreja. Tanto templo, espaço físico preparado pelos homens, nas mãos dos homens, quanto ser igreja, sobre o que está dentro de mim. Só que por muito tempo eu não sabia distinguir da forma correta e manifestar da forma correta. Então, por muito tempo, eu sempre fui em um espaço físico, onde ali eu ficava
vou falar 2 horas, mas nunca existiu isso, né? Porque a minha vida eu morava dentro da igreja praticamente, né? E eu ia por muito tempo dentro da igreja e ficava ali 2 horas de culto, louvores, adoração, me entregava, me rendia. Eu era muito crente ali, muito, muito. Eu achava que era o melhor lugar ali onde eu tinha escolhido, era a igreja. E aí o Senhor veio ministrando em nossos corações, e aí eu, todo esse tempo, esse período que eu fiquei no espaço igreja física, eu ia para a igreja, eu fazia obra lá, nunca deixei de fazer e nunca deixo de fazer. Hoje mesmo, saindo daqui a pouco, 9 horas, a gente vai pro sopão na rua. As obras, os feitos do Senhor eu sempre fiz. Só que existia algo diferente. Existia um jardim preparado para mim, para você. Existe um jardim preparado. Existe um ambiente que o Senhor preparou, que o Senhor criou com as mãos dele para o homem habitar, que foi na época de Adão. Deus preparou um ambiente para Adão, né? Deus preparou um espaço para Adão, porque naquela época existia o espaço, tinha aquele espaço onde ele podia 24 horas ter um tempo livre para adorar o Senhor. Então Adão, ele adorava o Senhor através dos animais, através da criação, através do plantio, através de tudo. O Senhor tinha dado tudo nas mãos dele para ele viver uma vida em adoração. O que é ser verdadeiramente um adorador? É prestar culto ao Senhor. Se você for ver na definição, adorador significa cultuar ao Senhor. Cultuar. Não tem como eu viver quando se fala assim, adorador, a gente já pensa só no louvor. E não tem nada a ver com o louvor. Tem a ver com um estilo de vida. Tem a ver com uma vida em Deus e com Deus. E aí, o Senhor hoje pela manhã foi assim, o Denis saiu para trabalhar. E aí eu falei assim, eu vou fazer o meu devocional com o Senhor, né? Aí eu falei, Bia, pode ir pra casa da sua avó, porque eu já tava ontem em mente que eu queria ligar o som bem alto numa música e conversar com Deus, criar o meu ambiente com Ele. E foi muito forte isso, porque eu coloquei a Sara pra dormir no quarto e eu coloquei um louvor aonde eu deixei bem alto e ali eu coloquei a minha cara no chão, no pó, e comecei a clamar pelo Espírito Santo, comecei a pedir que o Espírito Santo viesse, e ele veio na minha casa. Eu não tava numa igreja mais uma vez, eu não tava no espaço físico. Sabe por quê, irmão? Não é que eu sou aqui, quando a gente vai falar, por isso que eu falei pra vocês que eu tô falando isso com temor ao Senhor, porque mais do que ninguém, quem me conhece, Vanessa, sabe o quanto eu cuidei de um espaço físico igreja. Então eu realmente passei muito tempo cuidando de um espaço físico. Só que eu esqueci por muito tempo que o Espírito Santo habitava em mim. E por muito tempo eu deixei de cuidar do devido templo, que era o meu eu. Era eu. Então dentro de mim, que era a parte mais principal que o Espírito Santo habitava, eu só guardava lixo dentro de mim. Eu guardava arrogância, eu guardava soberba, eu guardava orgulho. E aí eu ia para a igreja e limpava a igreja, limpava as cadeiras, lavava a igreja, lavava os banheiros, cuidava de cantina, virava a noite em vigília. E aí chegava lá fora no outro dia, não conseguia lidar com ninguém. Porque aonde eu deveria cuidar, limpar, zelar, ter temor ao pecado, eu não cuidava, que era o templo que o Senhor mais se preocupa, que somos nós. Quando o Senhor voltar para buscar, irmãos, Ele vai realmente voltar para buscar uma igreja, que é você.
Você é a igreja do Senhor. Você é a igreja que o Senhor espera estar lavada, remida, santificada, pura. É você. Sabe por quê, irmão? Porque Deus colocou a coisa mais valiosa dentro de você, que é o Espírito Santo. A coisa mais importante é o Espírito Santo. E às vezes a gente se preocupa em estar dentro de uma igreja, passar 2 horas. É muito lindo ir para a igreja, irmãos. E você tem que ir mesmo. Você tem que ir. Só que melhor do que ir é ser a igreja. Melhor do que ir é quando você sair da igreja e passar por uma aflição, o Espírito Santo tá aqui com você e conseguir ser manifesto através de você. É quando você sair da igreja e você discutir com seu irmão, o Espírito Santo na mesma hora, ele te confrontar e você ir lá pedir perdão pro irmão. Na mesma hora que você estiver dentro do seu carro, o irmão for lá e der uma buzinada, o Espírito Santo na mesma hora se manifestar e você ir lá e opa, peraí. Então melhor do que ir para a igreja é ser a igreja do Senhor. E aí tem uma passagem também que é pra gente concluir mais ainda. Diz assim, ó, lá em João, é porque Deus vem falando muito comigo nessas passagens, né? Então às vezes a gente até é repetitivo, mas é até que entre no nosso coração e isso fica vivo em nós. Por isso que João Batista, ele repetia a mesma coisa: arrependei-vos que é chegar no reino dos céus. Por quê? Porque de tanto falar, a gente começa a isso virar uma verdade em nós. Então vocês precisam repetir todos os dias ao Espírito Santo: antes de eu ir para uma igreja, antes de eu ir na igreja eu preciso ser, antes de eu ir para uma igreja eu preciso ser, até que isso fique vivo no seu coração e você comece a manifestar sendo igreja. Lá em João 4, João 4, 24, ele vai falar da mulher samaritana. E, bom, é uma passagem bem comum que fala sobre adorador, né? E ele diz assim, né? Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então, o Senhor, ele procura algo específico. Ele não procura a pastora Vanessa, né? Não procura o pastor Denis, não procura o diácono fulano, não procura a obreira tal. Não, ele procura algo específico. Adorador, alguém que preste culto ao Senhor todos os dias, o dia inteiro, que esteja conectado. Por isso que a palavra de Deus diz: medite na palavra dia e noite. A sua mente tem que estar conectada com o Senhor. E ele diz assim: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, irmãos, aqui ele é bem claro: Deus é espírito. O Espírito de Deus, ele habita em nós. Quando, lá em Pentecostes, quando Jesus se foi, e Jesus virou e falou assim, ó, eu não quero que vocês vão fazer a obra ainda. Vou falar com as minhas palavras. Não quero que vocês saiam para fazer a obra ainda, vocês fiquem em um lugar, porque quando eu enviar o Consolador, quando eu enviar o Espírito Santo, vocês serão cheios. E aí poderão ir fazer a obra de Deus. Eu só consigo fazer algo da parte do Senhor cheia do Espírito Santo, irmão. Eu não consigo fazer nada sem o Espírito Santo, sabe por quê? Porque o nosso eu, a nossa carne, ela sempre vai pender pro mal. Sempre vai pender. Por isso que não adianta ir para a igreja, ficar 2 horas lá, limpar a igreja, arrumar a igreja, fazer... Não adianta. Se você não for buscar o dia inteiro, não estiver conectada com o Espírito Santo para te convencer quando você erra, para te convencer quando você toma uma atitude, as suas ações, a sua postura, se você não tiver em constância com o Espírito Santo, nós não conseguimos manifestar
as qualidades de Deus. E aí ele diz aqui, então lá quando foi o tempo de Pentecoste, ele falou, só saiam quando o Espírito Santo descer. E ali, eles só andavam reunidos. Por quê? Porque quando Jesus foi, eles ficaram temerosos. Por quê? Porque a garantia deles de todas as coisas era quando Deus caminhava com eles. Era tipo assim, ó, a minha garantia hoje de eu ser crente é eu ir pra igreja. É eu colocar a Bíblia no braço, não, o domingo eu vou pra igreja. A igreja fechou na pandemia, todo mundo ficou desesperado. Todo mundo ficou desesperado. Uns, eu não vou falar desviado, mas uns, se desviaram do caminho, porque estavam ali, né? Uns se desviaram do caminho, outros esfriaram, outros porque não tinham entendimento sobre ser cheios, não se prepararam, não tinha azeite na botija, faltou azeite. E aí quando houve o Pentecoste e foi derramado o Espírito Santo, eles estavam em um lugar, eles estavam em uma casa, né? E aí foi derramado o Espírito Santo e a partir dali eles começaram a ministrar a palavra de Deus. Por quê? Se nós não formos cheios do Espírito Santo, se Deus é Espírito, se Deus é o Espírito, igual eu disse aqui na mulher samaritana, Deus é Espírito. Como que eu vou revelar as coisas do Espírito? Como que eu vou conseguir discernir a vontade de Deus para minha vida sem o Espírito Santo? E aí, irmãos, eu tava aqui em casa e glória a Deus, assim, tem umas irmãs da igreja, tem até aí a Jaque tá aí, a Ana tá aí online, minha mãe tá lá, estranho de ver minha mãe lá no Instagram, lá que eu sempre vejo ela aqui no Facebook. A minha mãe, a minha irmã, tem a Viviane, a Ana Cláudia, tem a Mávila, tem uma galerinha aí que é da Igreja Movidas. Nós fizemos um grupo de intercessão. E isso tem fortalecido muito, irmãos. Eu falo para as irmãs, eu não sei vocês, mas irmãs, isso tem sido muito bom para mim. Porque tem me feito ser prudente, tem me feito ser constante na presença, tem me feito ter uma responsabilidade de oração. E nós, a cada 7 dias, assim, a gente faz um propósito, né? Então, o primeiro propósito a gente fez em questão da igreja, oramos 7 dias, aí finalizamos, todo dia meia-noite. Aí demos um tempo de 7 dias de descanso, depois oramos pelos nossos maridos, depois a gente orou pelas mulheres, colocamos os nomes no grupo, uma orou pela outra irmã. E agora nós entramos, quarta-feira, até quarta-feira que vem, nós entramos orando pelos filhos. E é muito bom porque isso faz a gente ter uma conexão com Deus. Então eu passo o dia inteiro assim, tentando, claro, irmãos, eu sou muito pecadora e o Denis briga comigo porque tem hora que eu saio pro banheiro e vou chorar. Porque eu sou muito chorona, não podem fazer nada comigo, que eu já começo a chorar. E aí, qualquer coisinha assim, eu acabo me emocionando demais. E aí, Deus tem falado, assim, eu tenho estado muito sensível a tudo. Desde o sensível a Deus, quanto também qualquer situação que acontece. E aí, hoje de manhã, como eu tava falando no começo, eu coloquei a Sara pra dormir, liguei o som e comecei a criar o ambiente. Eu falei, Deus, eu preciso ser a tua igreja. Eu por muito tempo, eu sempre caminhei, eu ia pra igreja, eu fazia tantas coisas. Senhor, eu tenho tanta... Olha, eu posso dizer que eu já passei por tanto ministério, encargo ministerial ali da igreja, mas que ele não fazia efeito na minha vida. Eu não me rendia ao Senhor com temor ao pecado. Eu quase não falava com meus familiares, não dava honrar pai e mãe. Eu arrumava muita confusão, sabe, irmãos, assim, era diferente, é diferente hoje, sabe, a maturidade, o que Deus tem colocado em nosso coração, e a gente tá aí numa busca. E aí eu liguei o som, comecei a conversar com Deus, comecei a chamar a presença do Espírito Santo, e ela veio.
E ela veio de uma forma poderosa que vocês não têm noção. Sabe o que eu fiz, irmãos? Começou a me vir uma vontade de dançar. Eu até brinquei, eu falei, se a Bia estivesse aqui, ela ia rir de mim, porque ver a mãe dela dançando, sendo que é ela que dança. E eu corri no quarto dela e peguei o lenço vermelho dela e eu comecei a dançar e comecei a jogar e... muito engraçado. E Deus falava pra mim, é isso! Você não está engessada, minha filha. Não ponha limites à presença de Deus. Não ponha limites ao poder de Deus. Não ponha limites à presença dele. Não limita Deus grandioso a um espaço físico, irmãos. Deus, ele é muito grande. Deus, ele é muito grandioso pra gente colocar ele dentro de um espacinho, pra limitar ele na nossa mente pequena, na nossa estrutura de pó, que hoje a gente tá aqui e amanhã nem existe mais. Deus, ele é muito grande. E todos precisam ver essa grandeza de Deus. Eu não posso me limitar, eu não posso limitar Deus num espaço físico. Ele é muito maior. Vocês precisam ser igreja no trabalho de vocês. É isso que Deus espera. Que quando vocês estiverem lá no trabalho de vocês e houver uma situação que é ao contrário do que Deus faria, o Espírito Santo, você está tão cheia do Espírito Santo, você tem uma vida com Deus, que na hora o Espírito Santo vira para você e fala, não, filha, vai por esse caminho aqui, ó. Na hora que você for tomar uma decisão, o Espírito Santo na mesma hora vem e fala assim, aqui, ó filha, tenha paz, vai por esse caminho. Isso é uma vida com Deus. Isso é ser um adorador. Isso é ser uma igreja do Senhor. E é essa igreja que Jesus vai voltar para buscar. Você pode ir para a igreja? Claro que pode, irmão. Vamos abrir a nossa mente. Ninguém está dizendo que você tem que sair da sua igreja e tem que... Não, irmão, não é isso. Vamos ser mais maduros. Não vamos limitar Deus a um pensamento pequeno. Entrar em disputas de que o que é certo e o que é errado. Só apenas seja adorador. Jesus vira para a mulher samaritana, porque ela vira e fala assim, Senhor, olha a dúvida que a mulher criou. Olha o que o povo fez aquela mulher ter aquela dúvida. Senhor, mas aonde eu devo orar? Lá no templo ou no monte? Aí Deus olhou e falou assim, minha filha, olha só, é o meu entendimento, eu lendo a palavra. Deus olha pra ela e fala assim, não, irmã, não limita a minha presença, não. Não limita a minha presença. Lá no templo, é verdade, lá no templo existiu o sacrifício, porque na época, antigamente, existia o sacrifício, né? Então tinha que se ir no templo. Se de correto, tem que ir no templo lá pra poder fazer o sacrifício. E no monte, Jesus não aceitava, então ele olhou e falou assim, e agora? Aí Deus vira e fala... Mas chegou a hora, e a hora é agora. É agora, irmão. É agora aí na sua casa, onde você estiver. Eu chamo o Espírito Santo agora. Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe se amanhã você vai estar aí para poder continuar dando glória a Ele, para poder se arrepender. Então é agora. A hora é agora. Adore a Deus agora, na sua casa, onde você estiver. Começa a dizer para Ele, Espírito Santo, habita em mim. Irmãos, o Espírito Santo, quando Deus colocou o Espírito Santo em nós, ele tem uma função. Quando ele foi, e ele falou assim, eu vou, mas eu vos deixarei um consolador. A função do Espírito Santo é exatamente essa. Nós não somos capazes de fazer nada sem Ele. Nada. A nossa alma, ela é uma alma vazia. Ela é uma alma sedenta de Deus. Sedenta das coisas da carne. Se nós não tivermos, nós fomos cheios do Espírito Santo. Se nós não fomos cheios do Espírito Santo, as coisas não fluem para nós. Não tem como. E você pode ir para a igreja. Você pode passar 20 anos dentro da igreja, irmão. 20 anos dentro da igreja. 20 anos. Não vai mudar em nada. Não vai mudar em nada. Porque não é esse ambiente que Deus quer.
Não é esse ambiente que Deus quer. Não é essa intimidade que Deus quer. Não é. Não é, irmão. Começa a fazer assim, ó. Começa a fazer da sua casa, começa a fazer da sua vida realmente a presença de Deus ser viva aonde você for. Que as pessoas possam ver Cristo através de você. Você precisa ser... Deus, quando ele fez o homem, ele fez assim: façamos o homem a nossa imagem. Você é a imagem de Deus. Deus, ele teve tanto prazer em te fazer que ele fez assim, ó: façamos a minha imagem, façamos a nossa imagem. Você é a imagem de Deus. Você é um pequenininho Cristo espalhado aí, ó. E eu oro nesta noite para que esse pequenininho aí, ó, esse pequenininho Cristo que está em você seja manifesto. E grandes coisas através de você o Senhor vai fazer. Sabe por quê? Porque você não limita a presença de Deus. Você não limita o poder de Deus. Você não limita quem Deus é. Você não precisa de um espaço físico para dizer quão grandioso Ele é. Você não precisa estar dentro de uma igreja para poder dar honra para Ele. Porque eu tenho vivido coisas grandiosas dentro da minha casa, debaixo do meu chuveiro, chorando. Então não limita a presença de Deus, não limita o poder de Deus. E o Espírito Santo, eu pedi pro meu esposo louvar uma canção e que você possa sentir aí na sua casa. Do mesma forma que desceu o Espírito Santo no dia de Pentecoste, vai descer hoje, aonde você estiver. Depois quem for assistir, aonde você estiver, o poder do Espírito Santo vai ser derramado sobre toda a carne, em nome de Jesus. Se conecte com o Espírito Santo agora. Às vezes você tem vergonha de estar no meio aí de outras pessoas. Deixa o Espírito Santo, então vai falando no seu secreto que o Espírito Santo está conectado, porque Deus é o Espírito. Eu vou me levantar para segurar a Sara, porque eu quero que a Bruna louve esse louvor, porque vai entrar o Espírito Santo, ele vai ser como uma espada, e ele vai cortar entre a alma e o Espírito, e vocês vão ser cheios do Espírito Santo, irmãos. No oceano
adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, Ele compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, vem, Senhor, e enche-me de Espírito, Espírito, que desce como fogo, desça com teu fogo aqui, vem como em Pentecoste, vem, Senhor, e enche-me de novo. Oh, aleluia, Deus. Espírito, Espírito, Desce como fogo, Jesus. que desce como Em fogo, nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. vem como em Pentecoste, Senhor, e enche-me de novo. Espírito Santo de Deus. Enche os lares, ó Deus amado, nessa noite, em nome de Jesus. Esse povo, Senhor amado, seja a tua igreja, Senhor. Esse povo seja a tua igreja. Oh, Espírito Santo de Deus. A igreja que caminha sobre a terra, Senhor. A igreja viva, um organismo vivo do céu. Não, Senhor, nós não queremos ser uma igreja represada, Pai. Mas nós queremos ser, ó Deus amado, como corrente de água sobre esta nação. Oh, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, que desce como fogo, Vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. enche-me de novo, Senhor. Espírito, Espírito, Que desce como o fogo fogo, Espírito Santo, sobre o teu povo nessa noite. de Deus, vem como em Pentecoste, Senhor, e enche-me de novo. Espírito Santo de Deus. Cura nessa noite, Jesus. Liberta o teu povo nessa noite, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus.
Santo de Deus, cura a alma. Cura a alma do teu povo, Deus, em nome de Jesus, Pai. Enche os lares do teu Espírito Santo nessa noite, Senhor. Enche, Senhor amado, a vida, Senhor, os filhos, a casa, o lar, a família, Deus. Espírito Santo de Deus. Oh, remandou, remacantaba. Remandou, recantore. Oh, aleluia, Jesus. Santo, santo, santo. Santo é o Senhor. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você foi impactado com essa palavra, meu irmão? Você foi impactado? Você entendeu a mensagem? Irmãos, o que o Espírito Santo está dizendo, irmãos, não tem nada a ver com manter a igreja aberta ou manter a igreja fechada. O Espírito Santo está dizendo não tem nada a ver com você ir ou não para a igreja. É algo muito mais profundo, é algo muito mais íntimo. O que o Senhor está dizendo é que você precisa ser muito mais do que ir. Você precisa manifestar. Você precisa manifestar o Senhor Jesus aqui fora. Muito mais, é muito mais profundo, irmão. O que o Senhor espera de nós é muito mais do que ir para o culto. O que o Senhor quer de nós é que a gente seja aqueles que fazem a diferença nessa terra para essa sociedade. Se nós entendermos a importância de nós sermos a igreja na busca constante pelo Espírito Santo, na manifestação do Senhor, a gente vai conseguir mudar as pessoas, a gente vai começar a transformar a vida delas. A gente precisa ser alguém que faz a diferença para essa sociedade, irmão. Não é possível. Não é possível que a igreja, que as pessoas vão para a igreja, cultuam o Senhor e não conseguem influenciar vizinhos, não conseguem influenciar familiares, não consegue influenciar ninguém. Não é possível, irmão, que a presença de Deus é algo tão fraco, tão limitado, que você chora no culto, mas sente prazer no pecado durante o dia, do lado de fora da igreja. Você sente a unção, a graça lá dentro, mas você não sente nada do lado de fora. É impossível, irmãos, que seja tão pequena a presença de Deus. Não é, irmão. A presença de Deus é muito grande, o amor de Deus é muito grande. E o que o Senhor espera de nós é que a gente seja a igreja do Senhor, que a gente manifeste ela aqui fora, que as pessoas olham para você e falam assim, cara, como Deus é lindo, como o poder de Deus é grande, como o poder de Deus é maravilhoso. Que Deus abençoe a sua vida, irmão. Daqui a pouco a pastora Vanessa vai sair com alguns irmãos para a entrega do sopão, para encontrar os moradores de rua, carente, dependente do amor, da misericórdia do Senhor. A gente sabe que o pãozinho com mortandela e o café é algo que só vai amenizar a dor deles por uma noite. Mas nós vamos sair para a rua para manifestar. A pastora Vanessa sai na rua com os irmãos para manifestar a glória e o amor de Deus. E já houve resultado, irmão. Teve alguém que saiu da rua, já está há 3 semanas numa casa de recuperação, já aceitou Jesus como seu Senhor e vai se batizar sábado. Então, por quê? Porque é o propósito de você ser, é muito mais do que ir, você precisa se manifestar.
E hoje é quinta-feira. No domingo de manhã, às 9 da manhã, a gente tem mais uma live, mais um culto presencial aqui em casa, mas que será transmitido também. Ô, irmãos, não fica acomodado assistindo o culto só na sua casa, não. Faça um esforço, irmão, para se movimentar. Fala assim, ô pastor, me manda o endereço aí, eu vou pegar um Uber, eu vou aí na sua casa, eu quero dar glória junto, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero manifestar aquilo que eu sou todos os dias, né? Venha cultuar ao Senhor conosco, venha manifestar aquilo que você tem recebido de Deus todos os dias na sua casa, que é bênção. Estarmos juntos, dar risada junto, tomar um café junto, sentar na mesa, estar junto, irmãos, é muito bom. E nós precisamos da comunhão de vocês, nós precisamos estar mais perto de vocês. Isso alegra o nosso coração e alegra o coração de vocês também. Então é isso, irmão, mais um culto encerrado para a glória de Deus. Que palavra maravilhosa que tocou nos nossos corações, né? O louvor hoje da Bruna aqui com a gente aqui encheu a nossa vida da presença de Deus, de alegria. E que Deus abençoe a vida de vocês, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a casa de vocês, seja sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Fiquem firmes aí, que nós estamos aqui orando por vocês. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém?